Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Direito e na aula de hoje eu vou te ensinar a resolver uma equação de segundo grau incompleta. Vamos estudar os dois casos aqui, que é quando o coeficiente b não está presente, que é mais fácil, e quando o coeficiente c está presente, que é um pouquinho mais difícil. Aqui não vamos utilizar nem a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, ou fórmula quadrática, e nem soma e produto ou qualquer outra técnica para que funciona com equações completas. Aqui vamos tentar resolver utilizando aí fatoração ou utilizando aí processos que a gente já usa na equação do primeiro grau, tá bom? Vamos ver como que pode ser feito isso aqui. É claro, gente, que qualquer uma dessas equações pode ser resolvida usando a fórmula quadrática, a fórmula de Bhaskara, ou também soma e produto, mas pode ser interessante que você tenha aí outras formas para você resolver equações assim, beleza? Então vem comigo e vamos aprender isso. Vamos começar mais tranquilo aqui quando o coeficiente b não está presente. Vamos só retomar, é claro, o que é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, então, é uma equação que tem grau 2, né, que vai ter ali a presença de um x ao quadrado. Se não tivermos um x ao quadrado, aí estamos falando de uma equação do primeiro grau, e daí é molezinha de resolver, né? Mas, vamos aqui para a equação de segundo grau, então. A gente tem sempre três termos, é claro que eles podem ser iguais a zero, certo? Então, aqui nós temos apenas o B e o C. Esses dois caras aqui podem ser iguais a zero. O A nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Pode ser negativo, positivo, mas nunca zero. Beleza? Então, olha só, vamos ver como que a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui. A primeira, bem fácil, molezinha. Olha só, professor, como que eu resolvo? Gente, igual uma equação do primeiro grau. Você vai isolar a variável x, né? Você vai isolar ali o x e você vai calcular o valor dele a partir disso. Então, olha só, como que eu vou isolar o x? Eu tenho que primeiro pegar esse 16 negativo aqui e jogar ele para o outro lado. Resumindo, basicamente, para a gente tirar o 16 daqui, eu tenho que somar 16, porque menos 16 mais 16 elimina esse cara. Só que o que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Mas para resumir, a gente sempre fala, né? Joga o 16 para cá e troca o sinal. É mais fácil de entender assim também, né? Então, olha só, aqui vai ficar x ao quadrado e o 16 foi para o outro lado. Então vai ser igual, 16 passou para o lado, ficou positivo. Tranquilo? E agora, professor, eu tenho x ao quadrado. X então é 16? Não, gente. O valor de x ao quadrado é 16. Mas para eu descobrir o valor de x, ainda falta uma coisa. Eu preciso tirar a raiz quadrada, tá? Então, para eu eliminar esse quadradinho aqui, eu tiro a raiz quadrada. X ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é apenas x, tá bom? Se eu tenho um número ao quadrado e tiro a raiz quadrada dele, vai ser só esse número, né? Então, vai ser apenas x. Só que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 16. Ou, a gente pode pensar assim, esse 2 aqui passou para o outro lado, tirando a raiz de índice 2, que é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16. Quanto que vai ser o x nesse caso, então? O x vai ser igual... gente, aqui nesse caso vai ser mais e menos 4. Por quê? Raiz quadrada de 16 é 4 e tanto faz, valor positivo ou negativo nesse caso aqui. Então, a gente usa os dois. Uma equação de segundo grau sempre tem duas respostas, né? Pode ser que elas sejam iguais, né? Ou, nesse caso aqui, elas são simétricas. Então, quando nós tivermos uma equação do segundo grau que não tem o coeficiente b, a gente sempre vai ter duas raízes simétricas, uma positiva e uma negativa, mas do mesmo valor, ok? Então, gente, nesse caso aqui, mais 4 e menos 4 respondem para nós. Por quê, professor? Tenta aqui, ó. 4 positivo ao quadrado dá 16. 16 menos 16, zero. Tranquilo. E 4 negativo? 4 negativo ao quadrado dá 16 positivo. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Mais 16 menos 16, zero também. Então, viu que os dois sinais, os dois valores aí, né, positivo e negativo, resolvem? Então, é isso que a gente tem. Vamos resolver a segunda? Aqui temos umas coisinhas a mais, mas vamos tentar da mesma forma. 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Vamos começar eliminando esse menos 98. Ele vai passar para o outro lado, mais 98. Vamos falar assim, que resume, né? Então, 2x ao quadrado igual a 98, que é positivo. Eu não quero saber o valor de 2x ao quadrado, eu quero saber o valor de apenas 1, então eu vou passar esse 2 aqui que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual 98 dividido por 2. Já vamos colocar o resultado, porque eu estou sem espaço. 98 dividido por 2 vai dar 49. E
Agora, o que me falta? Tirar a raiz quadrada do 49. X vai ser igual, então a raiz quadrada de 49 vou colocar aqui, né? Raiz quadrada de 49 é mais e menos 7. Pode ser mais ou menos 7. Os dois valores vão resolver nesse caso aqui, assim como foi com a primeira equação ali. Fechou? Tranquilo? Agora vamos aqui para uma um pouquinho mais difícil. Aqui a gente tem fração, né? Mas ainda assim está dentro do que a gente consegue fazer aqui. Vamos começar eliminando esse menos 10. Do lado de cá, então, vai ficar 2x² sobre 5, ou dividido por 5, né? Igual, o 10 vai passar para lá, mais 10, então igual a 10. Gente, esse 5 aqui, ó, aqui ele está dividindo. Então eu vou jogar ele para o outro lado. Se ele está dividindo, ele vai inverter a operação dele, digamos assim, né? E ele vai passar multiplicando. Resumindo, eu estou multiplicando por 5 dos dois lados, por isso que eu elimino esse 5 daqui, ok? Então eu vou escrever aqui do ladinho, vai ficar assim. O 5 vai passar para o lado do 10, né? Então vai ficar 2x ao quadrado igual 5 vezes 10, 50. Agora eu tenho que eliminar esse 2 aqui, certo? Então o que eu vou fazer para eliminar esse 2? Eu vou passar esse 2 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Vamos ver então como é que vai ficar. Então, vou escrever então x ao quadrado igual 2 que vai passar dividindo 50, 50 dividido por 2, 25. Tranquilo, gente? Vou jogar aqui para cima, onde vai caber aqui para mim, né? Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 25. Eu quero saber o valor de x, então basta apenas eu tirar a raiz quadrada de 25, ok? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, né? Por isso que o 2 aqui do x, ele some x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é só x, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25, o x vai ser igual, então, qual que é a raiz quadrada de 25, gente? É 5, né? Nesse caso, vai ser mais e menos 5. Lembrando que são sempre raízes simétricas. Então, olha só, aqui nós determinamos o valor de x nessas equações do segundo grau aqui com o coeficiente b ausente. Nós não tínhamos o coeficiente b aqui. E veja que todos nós tivemos raízes simétricas ou raízes opostas, uma positiva e uma negativa, mas com o mesmo número na frente, certo? Então, aqui está a forma que a gente pode usar para resolver. É claro, gente, como eu disse, dá para usar fórmula de Bhaskara ou soma de produto ou qualquer outro meio para resolver essas equações aqui também. E pode ser até um pouquinho mais tranquilo, mas é bom que você, caso esqueça as fórmulas, saiba que dá para fazer assim, beleza? Então, olha só, aqui sem o coeficiente c é um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas a gente pode resolver da mesma forma que a gente vai ter que fatorar um pouquinho, né? Vai ter que fatorar ali o x ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar. X ao quadrado, vou repetir, eu quero saber o valor de x, eu vou passar esse menos 6x para o lado de lá, então vai ser mais 6x do lado de lá, certo? Bom, eu tenho x ao quadrado igual a 6x. O que eu vou fazer? Veja só. Esse x ao quadrado eu posso escrever como x vezes x. Tranquilo, gente? Porque o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, x ao quadrado, x vezes x. Só que, o que eu posso fazer? Eu também sei que o 6x é 6 vezes x. Tranquilo? Beleza. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por x, tá? Ou, basicamente, eu pego um desses x aqui que está multiplicando e passo para lá dividindo, né? Como é que vai ficar? Bom, x vezes x dividido por x, eu vou cortar 1, né? Porque um vai anular o outro ali. Então, vai ficar apenas x desse lado. 6 vezes x dividido por x, bom, esses dois x vão se anular. E daí, o que eu vou ter? Eu vou ter, desse lado sobrou apenas o x, e do lado de cá sobrou apenas o 6. E olha só, eu tenho a minha resposta, x igual a 6. Bom, mas calma, que a gente descobriu apenas uma resposta. E qual que é a outra, professor? Nesse caso, a segunda resposta, o segundo x, é zero, gente. Por quê? Porque zero ao quadrado dá zero e menos, zero menos. 6 vezes zero dá zero, zero menos zero vai dar zero. Então, o outro valor de x, nesse caso, quando o coeficiente c está ausente, vai ser sempre igual a zero, tá bom? Então, um deles você descobre fazendo essa baguncinha aqui, e o outro você tem que saber que é igual a zero. Ah, professor, inclusive, né, aqui foi igual a esse 6 aqui, né? Só que positivo. Sim, mas tem que tomar cuidado porque nem sempre isso vai acontecer. Aqui aconteceu porque o x ao quadrado era apenas com coeficiente 1, né? Então, a gente teve isso. Mas nessa daqui não vai ser bem assim. Então, olha só como que vai acontecer
nessa daqui e presta bastante atenção. Vamos lá. Eu vou começar passando o 8 para o outro lado. Então, desse lado eu vou ter menos 2x ao quadrado igual a menos 8x. Gente, para trabalhar aqui com raízes, né, que a gente está fazendo aqui basicamente, essa fatoração com raízes, é muito complicado a gente trabalhar com valores negativos. Veja que dos dois lados eu tive valores negativos. Então eu posso, se eu quiser, eliminar esses valores aqui. Beleza? É até interessante. Mas vamos ver aqui como que a gente vai fazer nesse caso. Bom, vamos fatorar o x ao quadrado? Então eu vou ter menos 2 vezes x, certo? X vezes x é o x ao quadrado aqui, tranquilo? Então aqui nós temos o x ao quadrado. O que eu vou fazer nesse caso aqui agora? Do outro lado eu vou só fatorar o menos 8 vezes x. Beleza? Tranquilo? Então olha só. Gente, o que eu vou fazer nesse caso? Eu sei que 8 dá para dividir por 2, né? Então eu passaria esse menos 2 dividindo do outro lado. Mas calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, que eu acho que fica mais interessante para nós. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou primeiro dividir primeiro por x ou por 2? Tanto faz, tá? Eu vou dividir por 2 só para a gente já assumir com esse valor negativo, tá bom? Então eu vou dividir aqui por menos 2. Por que menos 2? Porque é o menos 2 que eu estou aqui na frente. E eu quero sumir com esse sinal de menos, né? Então eu vou dividir por menos 2. Dividindo por menos 2 desse lado, eu tenho que dividir por menos 2 do outro lado também. E como que vai ficar? Bom, menos 2 dividido por menos 2 dá mais 1, tá? Mais 1 vezes x, eu nem vou colocar esse 1 aí, né? Porque vai ficar 1x. Então, nem vou colocar. Menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4. Então, eu vou escrever aqui, ó. Desse lado ficou x vezes x, do lado esquerdo, né? Porque esse 2 foi eliminado aqui com esse 2. E o 8 dividido por 2 deu 4. Então, vai ser x vezes x igual a 4 vezes x. Tranquilo? Olha só, então desse lado de cá, eu dividi por menos 2, do outro lado também. Equilibramos aí o negócio. Ou, resumindo, eu passei esse menos 2 dividindo o menos 8 lá do outro lado. Menos dividido por menos ficou mais 4. Beleza? Agora, professor, o que nós vamos fazer? O mesmo que nós fizemos na primeira. A gente vai dividir, mais uma vez, por x agora, certo? E desse lado a gente vai eliminar um dos x aqui. Então, eu tenho x dividido por x, vai ficar apenas um x ali. E do lado de lá, 4x dividido por x, fica apenas 4. E a gente tem x igual a 4. Então, se o x for 4, vai dar certo aqui. A gente vai conseguir eliminar, vai conseguir ter aqui igual a zero. E qual que é o outro valor, professor? Mais uma vez eu digo, né, gente? É o zero. Um dos valores a gente descobre fazendo essa brincadeira aqui. E o outro valor a gente descobre se a gente colocar o zero aqui, porque o outro valor sempre vai ser zero nesse caso, beleza? Porque zero ao quadrado dá zero e 8 vezes zero dá zero, beleza? Então aqui a gente tem as nossas duas respostas. Falei que é um pouquinho mais difícil quando o coeficiente C não está presente. E eu até coloquei aqui situações que são mais delicadas para se resolver assim. Nesses casos eu indico usar a fórmula quadrática, a fórmula de Bhaskara, né? Ou some produto, beleza? Terceira equação aqui sem o coeficiente C. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu acho que essa daqui é até um pouquinho mais fácil que a outra. Olha só. X ao quadrado menos 3x sobre 2. Vamos começar mandando o 3x sobre 2 para o outro lado. Desse lado vai ficar x ao quadrado. E do lado de lá vai ficar 3x sobre 2 positivo. Ok? Então a gente tem aqui 3x sobre 2. Vou colocar a setinha aqui para o lado. Vou fazer aqui do ladinho, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fatorar esse x, tá? Então vai ser x ao quadrado é x vezes x. E do lado de lá eu tenho 3 vezes x sobre 2. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dividir, mais uma vez, os dois lados por x. Ok? Só que veja bem, gente, esse lado aqui já está sendo dividido por 2. Então o que vai acontecer? Esse 2 aqui vai continuar. Só que aqui embaixo vai entrar o x também, porque o x agora também está dividindo esse lado aqui, certo? Então, agora a gente tem os dois lados aí divididos por x, a gente pode simplificar. Esse x eu simplifico com esse, né? Porque x vezes x dividido por x vai dar x, né? 2 vezes 2 dividido por 2 dá 2. 3 vezes 3 dividido por 3 dá 3. Então, x vezes x dividido por x dá x, ok? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho x dividido por x, eu posso simplificar os dois aqui. E sobra quem, gente? Sobra apenas
o 3 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui a minha resposta, deixa eu ver se vai dar para enxergar ela daqui, igual a 3 sobre 2. Então, se o x for 3 sobre 2, eu consigo resolver aqui a minha equação. Bom, então, o primeiro x é 3 sobre 2. E o segundo x? O segundo x, como a gente falou, é sempre o zero. Então, um dos valores é sempre zero para quando o coeficiente c está ausente. A gente sempre vai ter aí o x igual a zero. Já tinha visto esse tipo de resolução? Pode ser até um pouquinho mais difícil, mas é sempre bom a gente aprender aí uma coisa nova, ok? Então, eu espero que você tenha gostado e, é claro, entendido. Mais uma vez eu digo, pode ser que seja interessante utilizar a fórmula de Bhaskara ou subproduto nesses casos, mas é um assunto para o nosso próximo vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço!